bom dia. Espero que estejam em gozo de boa saúde. Estamos aqui a gravar mais uma aula no intuito de dar subsídio àquilo que tem sido, portanto, os esclarecimentos em torno dos conteúdos ministrados sobre introdução à gestão. Na aula passada, portanto, concluímos os pressupostos dos aspectos introdutores da disciplina, relativamente aos conceitos sobre gestão, o processo administrativo, ou seja, a função da gestão. Vimos também os níveis com destaque, bem como também vimos os critérios, portanto, de avaliação do gestor. Então, hoje estaremos a dar seguimento naquilo que é a temática, portanto, dos aspectos introdutórios, para então, num outro momento, podemos falar sobre o segundo capítulo, que está relacionado à empresa e ao seu meio ambiente. Bem, hoje estaremos a falar, portanto, sobre aquilo que tem a ver com as aptidões, vamos falar dos papéis, vamos falar dos recursos e áreas afetas à administração ou à gestão, não é? E, portanto, vamos entrar, se possível, no segundo capítulo. Bem, quando falamos que o gestor, para poder desenvolver as suas atividades, ele precisa necessariamente, portanto, fazer recurso a 3 aptidões, de acordo com Sebastião Teixeira, no seu livro Introdução à Gestão, na ótica de Kian Vuntamo, não é? No seu livro também Introdução à Gestão, portanto, ele apresenta 4 aptidões, não é? E, portanto, a primeira aptidão é a aptidão conceptual, que é aquela, portanto, pressupõe que o gestor deve, portanto, ter conhecimentos gerais sobre, portanto, as atividades a ser desenvolvidas dentro da organização, no intuito de poder dar solução, portanto, às questões operacionais, ou seja, são conhecimentos abstratos, não é? Que o gestor poderá operacionalizar diante, portanto, de qualquer situação. A segunda aptidão é a aptidão técnica, portanto, essa aptidão técnica, portanto, diz respeito às habilidades, não é? As capacidades que o gestor tem de apresentar na prática, portanto, aquilo que tem domínio, não é? Em função da sua área de especialização, ou seja, é a capacidade ou habilidade de poder resolver na prática, portanto, através dos conhecimentos apreendidos, não é? Ou seja, tem a ver com a aplicação do conhecimento, que é esse conhecimento abstrato, diante de uma situação concreta, não é? Então, a técnica aqui traduz a ideia do saber fazer, não é? Enquanto conhecimento é o saber, tem a ver apenas com, não é, as teorias que se aprendeu, e a técnica, portanto, é o saber colocar em prática aquilo que se aprendeu. Estes 2 conhecimentos, portanto, essas 2 habilidades, elas, portanto, estão dentro do que se chama, portanto, hard skill, não é? Hard skill, que são as habilidades técnicas, não é? E as habilidades técnicas envolvem propriamente o conhecimento e a técnica. Portanto, uma terceira habilidade, a depender do contexto, alguns chamam de, portanto, atitudes, outros chamam, portanto, habilidade em relações humanas, não é? No fundo, está relacionado com as relações interpessoais. É o tipo de comportamento ou atitude que o gestor deve ter quando tiver que se relacionar com outras pessoas. Ao ser assim, essa atitude traduz a ideia de que o gestor deve ter empatia, deve usar a máxima, portanto, de ser rápido em ouvir e tardio em falar. O gestor tem que, portanto, ter a capacidade de escutar, tem que ter a capacidade de colocar-se na condição, portanto, do outro quando estiver diante, portanto, de uma situação concreta, não é? Aqui chamamos de empatia. Tem que ter capacidade, tem que ter sensibilidade de colocar-se na situação do outro, principalmente quando é uma situação, portanto, relacionado a uma preocupação grave,
não é? Há uma situação de doenças, o gestor tem que ter muita sensibilidade para, portanto, não ferir ou não matar, portanto, o ânimo que, portanto, este, portanto, trabalhador, não é, da sua empresa, portanto, tem, não é? Então, a gente precisa ter essa empatia, esse cuidado para poder falar, não é? E aconselhar em situações concretas. Portanto, este tipo de atitude, este tipo de capacidade é denominada por soft skill, não é? Soft skill, que é, portanto, habilidades comportamentais, não é? São habilidades comportamentais. Uma quarta, portanto, competência está relacionada, portanto, à competência comunicacional. De acordo com o que avotamos, esta competência está relacionada à capacidade que o gestor deve ter de saber comunicar, não é? Saber comunicar não é falar exatamente o que nós queremos, não é? Mas é permitir que o outro, ou seja, o receptor, consiga, portanto, descodificar a mensagem que nós emitimos, não é? Ou seja, é mais fácil o trabalhador conseguir atingir os objetivos quando ele percebe aquilo que se quer. Então, comunicar é expressar, não é? E permitir que o outro consiga, portanto, perceber aquilo que se pretende. Isto é comunicação. Adiante, o autor, portanto, traduz a ideia de que o gestor deve ser, portanto, aquele que deve saber escrever corretamente, não é? Sem erros, sem barreiras de comunicação e também falar não é? Verbalmente, não é? Tem que saber escrever e tem que saber se comunicar verbalmente para não, portanto, ser puxado ou então ser ignorado, portanto, diante das situações. Portanto, a par disto, dentro das organizações, o gestor é o indivíduo que, na verdade, assume grandes papéis, não é? Dentro da organização, tendo em conta aquilo que tem que ver com a sua responsabilidade. De acordo com, portanto, os manuais ou os escritos de introdução à gestão, a palavra papel é um termo, portanto, que refere-se, portanto, a um padrão de comportamento que se espera de um determinado indivíduo dentro de uma organização, ou seja, é a forma, não é, que o indivíduo deve se comportar dentro de uma determinada organização ou instituição. Então, Mittenberger, não é, Erwin Mittenberger, portanto, apresenta 10 tipos de papéis que um determinado gestor, portanto, assume diariamente, não é? E esses 10 tipos de papéis estão subordinados, portanto, em três categorias fundamentais, não é? A primeira categoria, de acordo com o autor, é a categoria interpessoal, a segunda categoria é a informacional e a terceira é a decisional. A categoria informacional, portanto, é aquela que representa a categoria interpessoal, melhor, é a categoria que representa as relações que não é, entre pessoas dentro da organização, não é? É aquela que apresenta, portanto, a interação do gestor com as pessoas, tanto de dentro quanto de fora da organização. E essa categoria aponta três tipos de papéis. Primeiro é o gestor enquanto símbolo, a depender do autor, John Jr., portanto, apresenta enquanto, portanto, papel figurativo, não é? Já Sebastião Teixeira, que Amutamo, apresentam como o papel enquanto símbolo ou enquanto representante. Quer dizer que o gestor, portanto, é a figura de proa da organização, é o exemplo que a organização tem, é o indivíduo, portanto, com capacidade e autoridade para poder representar, portanto, a organização diante, portanto, das cerimônias, quer diante das atividades cerimoniais e sociais, não é? Ou seja, o gestor é o representante legal, portanto, que a empresa possui, não é? Significa dizer que este papel, enquanto papel simbólico, o gestor é visto como um símbolo, não é? Uma referência dentro da organização. O segundo papel é o papel enquanto líder, o gestor, portanto, quando falamos de liderança, falamos que é um processo que visa inspirar outros no sentido de poderem alcançar aquilo que o líder quer que seja feito. Não é essa capacidade que o líder, portanto, tem para poder exercer influência no comportamento dos outros, a fim de que estes façam exatamente aquilo que ele quer que seja feito. Assim sendo, o papel do gestor enquanto líder é de orientar, é de motivar,
portanto, aqui há autores que, portanto, defendem a ideia de que ninguém motiva ninguém, não é? Porque o próprio indivíduo já tem consigo a motivação. O que, na verdade, nesse caso, a motivação intrínseca, não é? O que, na verdade, acontece, o que nós chamamos de motivação extrínseca, portanto, não seria uma motivação, porque a motivação já existe dentro do indivíduo. O que, na verdade, existe, portanto, é um estímulo externo, não é? É um estímulo externo. Assim, portanto, o gestor é aquele, enquanto líder, é aquele que tem a capacidade de orientar, de estimular, porque o estímulo é de fora, não é? E nós somos estimulados, quer pelo ambiente, quer não é? Pelas pessoas de fora. Portanto, então, esses estímulos têm a capacidade de motivar, portanto, orientar, estimular, não é? E influenciar, portanto, os colaboradores a fazerem exatamente aquilo que ele quer que seja feito, no intuito, então, de poder alcançar os objetivos. Lembrar que motivação não é coerção, não é? Não é pela força. A liderança não é pela força. A liderança tem que ser algo voluntário. O próprio indivíduo tem que sentir que este líder inspira confiança, não é? E ele, de per si, portanto, decide acompanhá-lo. De per si, portanto, decide acompanhá-lo. Outro sim, portanto, tem que ver com o líder enquanto agente de ligação. E o líder enquanto agente de ligação, portanto, aqui chamamos também a um termo em inglês denominado por network. O network certamente é um termo que traduz a ideia de redes de contacto, não é? Quer dizer que o gestor, enquanto agente de ligação, é um indivíduo que mantém ligação quer dentro, também quer fora da organização, ou seja, é a pessoa com mais informações, ou seja, a pessoa com mais links, não é se podemos dizer, com mais influência a nível da organização, não é? A pessoa que tem mais contato, que tem mais, não é? Portanto, tem uma rede, portanto, de influência dentro e fora da organização. Pronto, a segunda categoria é a categoria informacional, portanto, que essa categoria permite, na verdade, o gestor obter informações quer dentro, quer de fora, não é? Quer do ambiente interno, quer do ambiente externo, não é? E essa categoria, portanto, apresenta três tipos de papéis. O primeiro papel é o gestor enquanto monitor, portanto, os autores concordam nesse ponto, e o gestor enquanto monitor é aquele que observa as principais ocorrências, quer no ambiente interno, quer no ambiente externo, não é? Ambiente, então, estamos a falar da empresa, ambiente externo, estamos a falar fora da empresa, estamos a falar a nível do mercado, o que está a acontecer particularmente a nível dos concorrentes, não é? A nível, portanto, das políticas que são implementadas pelo próprio Estado, não é? Estamos a falar das políticas macroeconômicas, não é? As políticas legais, não é? As políticas sociológicas, ecológicas, não é? Portanto, demográficas, não é? Então, todas as políticas, portanto, acabam de forma direta ou indireta exercendo alguma influência, portanto, na vida, particularmente das empresas, não é? Então, o gestor deve estar atento sobre todas essas evoluções ou ocorrências a nível da organização, os principais motivos que, portanto, catapultam a empresa ao seu mais alto nível, não é? E essas informações boas, como por exemplo a implementação de uma nova linha de produto, não é? Por exemplo, a criação de um novo pacote de serviços, não é? Trazer isso para o exterior, na verdade, é um grande ganho. Portanto, então, enquanto monitor, é aquele que observa todos estes cenários no intuito de, portanto, aqui vem o segundo papel, que é o papel de disseminador, não é? O gestor pega as informações de fora, do ambiente externo, do mercado, não é? E, portanto, partilha, enquanto agente disseminador, partilha com, portanto, o interior da organização, ou seja, com os seus colaboradores, não é? E o gestor, portanto, aqui vem o terceiro papel, porta-voz, não é? Enquanto porta-voz é aquele que pega as informações de dentro da organização, do ambiente interno, e socializa, portanto, com o ambiente externo. Nós estamos a falar com os fornecedores, né, e com todas as partes interessadas, clientes, não é? Interessadas na empresa.
de reforçar, portanto, a categoria informacional é aquela que, portanto, apresenta não é? A obtenção de informações, quer de dentro, quer de fora. E ela compõe três tipos de papéis, não é? Papel informação, papel enquanto monitor, enquanto disseminador e enquanto porta-voz. Um último papel tem que ver com o papel, com a categoria, portanto, decisional. Esta categoria, portanto, de por si nos dá aqui uma percepção sobre a tomada de decisão e o gestor, na verdade, toma a decisão sobre, portanto, os diversos, sobre a utilização dos diversos recursos que são postos à sua disposição, uma vez que são escassos face às necessidades que são ilimitadas. Também o gestor toma muitas decisões relacionadas às oportunidades que o mercado vai oferecer, não é? E a isto, portanto, lhe impõe como sua responsabilidade. E esta categoria, portanto, apresenta certamente quatro tipos de papéis. O primeiro tipo de papel é o papel enquanto empreendedor, e aqui dissemos que o gestor enquanto empreendedor, portanto, a palavra empreendedor traduz ser a pessoa, e o empreendedorismo, portanto, traduz ser, portanto, a atividade, e dissemos que enquanto atividade, ela surge, portanto, da coexistência de dois fatores ou dois elementos fundamentais, que é a criatividade e o segundo a inovação, ou seja, existe empreendedorismo quando criamos ou quando inovamos. Então, o gestor, enquanto empreendedor, é aquele que tem a capacidade de observar, ou seja, ter uma visão holística sobre as possíveis necessidades que o mercado oferece e, não é, saber aproveitá-la da melhor forma possível. Enquanto o segundo papel, enquanto solucionador de conflitos, o gestor, ao assumir esse papel, ele tem a responsabilidade de garantir um ambiente saudável, um ambiente favorável, um ambiente que impõe a harmonia e a paz entre, portanto, as pessoas que ali estão. Portanto, o gestor, nesta qualidade de solucionador de conflito, é o indivíduo que deve, portanto, garantir a paz entre, portanto, os funcionários, permitir que, se, portanto, as pessoas desenvolvam as suas atividades sem qualquer preocupação, porque havendo, portanto, litígio entre os colaboradores, grandes, portanto, são as chances de, portanto, os mesmos serem improdutivos, não é? Essas discórdias, muitas das vezes, permitem o colaborador, não é? Deixar de focar naquilo que é, na verdade, importante. Portanto, um terceiro papel seria, portanto, administrador de recursos, a depender do autor. De acordo com John Jr., administrador de recursos, de acordo com Sebastião Teixeira, que apontamos, então vamos encontrar distribuidor de recursos. Não é? Portanto, enquanto distribuidor de recursos, e face, portanto, os recursos escassos, o gestor é um indivíduo que detém capacidade para poder, de forma racional, gerir estes recursos da melhor forma possível, não é? Dar a cada área, portanto, em função das suas necessidades. Isso chamamos de equidade, não é? É atribuir a cada área conforme a sua necessidade. Então, o gestor não deve ser aquele que esbanja, portanto, os recursos escassos, uma vez que ele tem a responsabilidade de administrar o patrimônio alheio, porque este recurso, portanto, não é dele, esse recurso é alheio, portanto, ele tem essa missão, portanto, de desenvolver, não é? Fazendo com que estes recursos sejam multiplicados. Daí que o objetivo da organização certamente é de maximizar os lucros, de minimizar os custos, através da plena satisfação, portanto, das necessidades dos clientes. Ok? E falar dessa plena satisfação tem a ver diretamente com a qualidade dos produtos. Por fim, negociador. Portanto, o gestor, enquanto um negociador, é um indivíduo, portanto, que está em constante interação, portanto, com as pessoas. É um indivíduo que a todo tempo está, portanto, a desenvolver ou a discutir em bom sentido, nesse caso, aquilo que são os interesses quer da própria organização, quer dos próprios colaboradores, ou seja, está em constante discussão com os colaboradores, a negociar as políticas de salário, a forma de trabalho, com os sindicatos particularmente, sobre as melhorias,
portanto, da qualidade de vida dos trabalhadores, com os fornecedores sobre o tempo ou time, portanto, que os produtos deviam chegar, portanto, e os pagamentos deviam ser feitos, portanto, com o Estado sobre as possibilidades de redução de impostos, não impostos, pronto. Então, o gestor é um indivíduo que está em constante atualização sobre essa matéria. Portanto, um outro ponto a ser desenvolvido está relacionado com os recursos e áreas, portanto, da administração, não é? De acordo com Schiavenato, 2010, melhor, os economistas, portanto, sustentam a ideia de que uma empresa, portanto, é uma organização que dedica-se ao ato de produção através da combinação de três fatores fundamentais. São chamados de fatores de produção, não é? Fatores de produção que são natureza, capital e trabalho. Esses fatores, a nível da gestão, de acordo com Chevenato, eles são denominados por recursos empresariais. E por recursos empresariais, entendem-se como sendo os meios necessários através do qual a empresa procura realizar a sua atividade para poder atingir os seus objetivos. Ao ser assim, portanto, de acordo com o autor, existem certamente cinco, cinco tipos distintos de recursos empresariais. O primeiro são recursos materiais ou físicos. Esses recursos materiais ou físicos, eles correspondem ao primeiro fator de produção, que tem a ver com a natureza, portanto, e estes envolvem, portanto, os edifícios, envolvem os equipamentos, quer administrativo, quer básicos, envolvem a matéria-prima, não é? Envolvem os meios de transporte e não só, não é? Todos esses meios que, através do qual, sem estes, não é? A empresa não consegue desenvolver a sua atividade. Portanto, o segundo tipo de recurso é o recurso financeiro, que também tem correspondência com o segundo tipo de, com o segundo tipo de fator, que é o fator capital, e este envolve todos os meios financeiros que a empresa dispõe, quer em caixa, quer em banco, ou todos os investimentos que a empresa fecha, não é? E está aguardando, portanto, algum benefício. O terceiro tipo de recurso, portanto, é o recursos humanos, que tem correspondência o, com, com que tem correspondência com o terceiro fator de produção, trabalho. Nós dizemos que o trabalho, portanto, traduz a ideia de ser uma atividade que implica, portanto, a aplicação de esforço físico e psicológico, não é? Para ser, portanto, desenvolvido. E só o homem, portanto, é que está plenamente, portanto, capacitado para então desenvolver essa mesma atividade, não é? Empregando esforço físico e psicológico. Portanto, este tipo de recurso envolve, na verdade, todas as pessoas que atuam a nível da organização, quer o nível de direção, o nível de gerência e o nível de supervisão. O segundo fator, o terceiro fator, o quarto fator é o fator, o quarto recurso é o recurso mercadológico. Portanto, este não corresponde a nenhum dos fatores, portanto, da organização. Portanto, estes são os recursos mercadológicos e estes, portanto, não correspondem, como dissemos, a nenhum dos fatores de produção. São todos os meios através do qual a empresa procura apresentar os seus produtos ao ambiente externo, desde as vendas, desde o estudo de mercado, a pesquisa de mercado, bem como também a questão da logística, não é? Que consiste no ato de distribuição, portanto, dos bens ou então dos serviços. Um último recurso, portanto, é o recurso administrativo, e este recurso, na visão do autor Schiavenat, 2010, ele, portanto, traduz a ideia de que este recurso administrativo é o recurso que, portanto, corresponde ao fator de produção empresa, não é? E constitui, portanto, o esquema, portanto, administrativo de uma empresa. E esse esquema administrativo de uma empresa, ele envolve o nível institucional, o nível que é de direção, o nível gerencial e, portanto, o nível de supervisão, não é? E aqui olhamos para a empresa como um fator de produção, não que a empresa de per si seja um fator, mas sim por ser essa entidade
que alberga, portanto, os fatores de produção. Nesse caso, natureza, capital e o trabalho. Ok? Pronto. Aliado a esse pensamento, o autor traduz a ideia de que estes 5 recursos precisam ser geridos por 5 áreas fundamentais. Assim, surgem as 5 áreas, não é? De acordo com o autor. A primeira área, que é a área de produção, que são áreas da administração, a área de produção. A segunda área, portanto, portanto, de processamento, não, a área financeira. A terceira é a área, portanto, de recursos humanos. A quarta é a área de marketing e a quinta é a área da administração geral, não é? A área de produção é a área que cuida e tem essa responsabilidade de gerir os recursos materiais ou físicos, se assim quisermos, os fatores natureza, não é? A área financeira é a área que tem a missão de gerir as finanças, que é os recursos financeiros. A área de recursos humanos tem a missão de gerir e cuidar, portanto, das pessoas afetas à empresa. A área de marketing, portanto, é a área que tem a missão de administrar, portanto, os recursos mercadológicos para que os clientes tomem nota da existência dos produtos e serviços que a empresa dispõe. E, por fim, temos a área, portanto, da administração geral. Esta área tem a missão de, portanto, integrar e coordenar, portanto, as demais áreas portanto, afetas à empresa. Pronto, até aqui, tanto terminamos com os aspectos introdutórios da nossa disciplina. Qualquer dúvida, não hesite em apresentar nos comentários, dê o seu feedback, subscreva a página para que qualquer informação que adicionarmos, portanto, no canal, tenhas acesso, não é? O YouTube poderá, portanto, notificar-te. Qualquer informação adicional, estarei disponível para então apresentar. Até lá, até breve.